Aleluia. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, papai, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui nesta noite, neste lugar. Queremos te agradecer pelo milagre, pela cura que o Senhor já fez, realizou neste lugar, nesta noite. Porque eu creio, Pai, que enquanto o louvor era ministrado, pessoas eram tocadas pelo Teu Espírito Santo, pessoas eram curadas pelo poder do louvor da Tua palavra. Pai amado, mas chegou o momento do Senhor falar conosco, através da Tua poderosa palavra. Fala com a Tua noiva, Senhor, nesta hora. Ministra os nossos corações, como só o Senhor sabe fazer. Pai amado, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Esse texto é um texto bastante conhecido, mas às vezes nos traz algumas perguntas, alguns questionamentos. E eu quero dizer que eu estou lendo aqui nessa versão Almeida, revista e atualizada. E o título dessa mensagem é: Jesus é o suficiente. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o suficiente. É importante destacar nesse texto, ou num contexto que estamos vivendo, que hoje nós vivemos no tempo da dispensação da graça. Mas você pode me perguntar: pastor, o que é dispensação? Dispensação, irmãos, é a maneira como Deus se revela à humanidade em cada tempo. E também é a resposta do homem diante dessa revelação. Mas podemos dizer de uma forma bem simples que a dispensação é a maneira, a forma como Deus administra ou governa a humanidade em cada período de tempo, no decorrer dos tempos. Exemplo, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, antes do pecado, eles viviam a dispensação da inocência, não havia o pecado. Mas depois que o pecado entrou na humanidade, houveram ali outras dispensações, outra forma onde Deus se revelava ao homem, e outras maneiras pelos quais o homem também respondia a esta revelação. E de Moisés até a cruz de Cristo,
A humanidade vivia na dispensação da lei, aonde o Senhor, através de Moisés, promulgou uma lei e entregou para Moisés, onde nós conhecemos como os 10 mandamentos. E então, a partir de Moisés até a cruz de Cristo, a humanidade foi governada, administrada por Deus, através da dispensação da lei. Mas o fato é, irmãos, que em todas as dispensações, o homem falhou, o homem pecou, o homem não foi capaz de cumprir nenhuma das dispensações que lhe foi estabelecida. Inclusive a palavra do Senhor nos diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 3:10 diz assim, não há um justo sequer. Então, em nenhuma das dispensações, o homem foi capaz de cumpri-las, capaz de obedecê-las. Mas a palavra do Senhor, meus amados irmãos, Ele vem nos dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, após a morte de cruz de Jesus, Ele cumpriu toda a lei e encerrou o domínio da lei sobre o homem, sobre a humanidade. E após a sua ressurreição e ascensão ao céu, deu início à dispensação da graça. Porque quando Cristo foi assunto aos céus, Ele rogou ao Pai, para que enviasse para os santos, que somos nós. Onde estão os santos do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. Ele rogou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre os homens, e passou a habitar nos homens, no dia de Pentecoste, e ali então se iniciou a dispensação da graça, onde nós hoje vivemos, somos governados, administrados por Deus, através da dispensação da graça de Deus. E é através desse texto que nós lemos, que fala sobre a graça do Senhor, que nós vamos discorrer neste momento. O texto que lemos faz parte do contexto do apóstolo Paulo, onde ele conta que passou por uma experiência espiritual maravilhosa. Ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, que ele foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras e tão maravilhosas que eram, que não era possível descrevê-las. Está no versículo 4 desse mesmo capítulo. Ele disse mais, irmãos, que por causa dessa revelação que ele teve, por causa dessa revelação extraordinária, foi-lhe posto um espinho na carne, para que ele não soberbecesse, não se tornasse orgulhoso, não se tornasse arrogante, para não se achar melhor que outras pessoas. Está no versículo 7. Certamente, irmãos, esse espinho na carne era algo que incomodava o apóstolo Paulo diariamente, constantemente. Era algo que o afligia na alma profundamente. Era algo que lhe causava sofrimento. O texto diz que Paulo,
recorreu ao Senhor por 3 vezes em oração, para que o Senhor o livrasse desse sofrimento. No verso 8 diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Queridos, não se sabe ao certo o que era esse espinho na carne de Paulo, mas a maioria dos teólogos chegaram à conclusão que esse espinho na carne de Paulo seria um problema nas suas vistas, que estava levando ele à cegueira. Mas o grande apóstolo Paulo, veja só, um homem de Deus, um homem que através das suas orações curava os enfermos, através da sua oração ressuscitou Eutico, através das suas orações, através dos seus lenços e aventais, pessoas eram curadas à distância. O homem que passou por naufrágios, o homem que foi açoitado 5 vezes, o homem que foi picado por uma víbora e não morreu. Mas agora este homem estava com o coração aflito diante desse espinho na carne, e orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse dele esse espinho na carne. Mas a resposta que ele obteve do Senhor, a resposta que ele obteve do Senhor não foi a resposta que ele esperava. A resposta que ele obteve do Senhor foi: a minha graça, Paulo, ela te basta. A minha resposta, Paulo, é o suficiente para a sua vida. Por isso, irmãos, que o título dessa mensagem é: Jesus é o suficiente. E o texto, quando diz a minha graça te basta, eu quero aqui nesse momento fazer uma exegese desse texto, porque a palavra no grego original, graça, tem o sentido de favor imerecido, é um presente de Deus, é uma ajuda divina. A graça, nesse contexto, está relacionada a 3 principais bênçãos que o cristão recebe da parte do Senhor, que é o perdão, a salvação, que é o sustento, a força interior de Deus, e em terceiro lugar é a presença de Deus, a presença de Jesus na sua vida. Então a palavra graça tem esses 3 sentidos: perdão, que é a salvação, sustento, que é a força do Senhor, e a presença do Senhor na sua vida. E a palavra basta aqui nesse contexto, no original, significa o suficiente, o bastante, aquilo que satisfaz plenamente. Então nós podemos concluir que quando o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, o Senhor estava dizendo para Paulo: Paulo, não removerei o seu sofrimento, mas lhe darei algo muito maior que esse sofrimento, que é a minha presença. E isto é o suficiente para sustentar você, enquanto você passa por esse momento de dor e de sofrimento. E eu aprendo com isso, meus amados irmãos, que muitas vezes nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, para que o Senhor resolva um problema a nós, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte de algo. E mesmo insistindo nessa oração, muitas vezes nós recebemos uma resposta do Senhor, um não, ou um silêncio da parte do Senhor. E quando isso acontece, nós precisamos entender que o Senhor dizendo para nós, a minha graça te basta. O Senhor está nos dizendo que a presença dEle nas nossas vidas é o suficiente para nos sustentar no momento difícil que estamos passando. Irmão, nós precisamos entender que nem sempre Deus vai nos curar. Nós precisamos entender que nem sempre
as nossas orações serão respondidas conforme aquilo que nós esperamos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de orar ao Senhor insistentemente, por uma causa, mas a resposta do Senhor não foi aquilo que eu esperava. Mas eu sabia, irmãos, que Deus estava comigo naquele problema, Deus estava comigo naquela situação. É isso que o Senhor estava dizendo para Paulo: a minha graça te basta, eu estarei com você no seu problema, nesse problema que você está enfrentando, nessa carne, nesse espinho na carne que você está enfrentando. Eu estou com você, eu te fortalecerei, eu serei presente na sua vida. Como eu disse, irmãos, quando o Senhor nos diz a graça dele nos basta, ali está incluso o perdão dele sobre as nossas vidas. O perdão do Senhor, irmãos, é o maior presente de Deus para todos nós. Quando os discípulos, os 70, saíram para evangelizar, e eles voltaram alegres, dizendo que até os demônios submetiam a eles, Jesus disse para eles: olha, não se alegre com isso, não se alegre pelos milagres, não se alegre pelas curas que vocês realizaram, não se alegre porque os demônios submetem a vocês, mas se alegre porque vocês têm o nome escrito nos céus. Então, irmãos, a primeira coisa, nós precisamos entender que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, a salvação do Senhor está sobre nós. Você é salvo em Cristo Jesus, a graça do Senhor está sobre a sua vida. E em segundo lugar, você precisa entender que Ele te sustenta em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, em meio ao seu problema, assim como foi Paulo. E em terceiro lugar, você precisa entender que independente da circunstância, Ele está com você até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que Jesus Cristo, Ele é o suficiente na minha e na sua vida. Ele é o suficiente na minha vida e na sua vida. A presença dEle, a graça dEle nos basta. Não importa qual seja o problema que estamos enfrentando, o importante é que a graça do Senhor está sobre nós, sobre as nossas vidas. Ele é presente na minha e na sua vida. E em segundo lugar, o texto diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra, o poder, é dínamos no original grego, tem o sentido de capacidade, de força divina. E a palavra aperfeiçoa tem o sentido de atingir um objetivo. Já a palavra fraqueza significa incapacidade e limitação. Então esse texto, essa frase, vem nos dizer que o poder de Deus se manifesta quando nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Então, irmãos, a sua fraqueza não pode ser desculpa para Deus usar você. Tem pessoas que, eu não tenho condições, eu não sei fazer nada, eu sou uma pessoa incapaz. Queridos, se você é incapaz, glória a Deus por isso, eu também sou incapaz. Se eu estou pregando aqui hoje, é pela graça e misericórdia do Senhor na minha vida. Se eu estou pregando aqui é porque eu sou fraco, porque o Senhor se gloria na minha fraqueza. O Senhor quer usar você, meu amado irmão. É na sua fraqueza que Deus vai usar você. É na nossa fraqueza que Deus nos usa. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É isso que o texto quer nos dizer.
E em terceiro lugar diz assim: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É só o versículo 9 que estou discorrendo, irmãos. A palavra repouse no original tem sentido de habitar, cobrir, armar tenda sobre. Dá a ideia que a presença de Deus habitava sobre o apóstolo Paulo, trazendo poder e glória sobre ele. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela tem o papel de nos ensinar. Tudo que está registrado na Bíblia Sagrada, se está registrado lá, porque é para nos ensinar. E quando eu leio um texto como esse, onde diz que para que sobre mim repouse o poder de Cristo, eu entendo, meus amados, que a presença de Deus habita nas nossas vidas, habita na sua vida, trazendo sobre você o poder de Deus, a glória de Deus, a mesma glória, segundo a interpretação desse texto, a mesma glória que se manifestava quando Deus pousava sobre o tabernáculo no Velho Testamento. Eu aprendo com isso, irmãos, que Deus, que o Senhor, Ele pode não remover de nós o espinho na nossa carne, uma doença, uma ferida, um problema que nós vivenciamos no nosso dia a dia, mas o poder dEle está sobre mim e sobre você. A glória dEle está sobre as nossas vidas. A glória do Senhor está sobre a sua vida. A mesma glória que repousava sobre o tabernáculo no Velho Testamento está sobre a sua vida. Ele pode não remover o problema que você tem enfrentado, mas a glória dEle, o poder do Senhor está sobre a sua vida, está sobre as nossas vidas, para nos sustentar, para te dar força, para você suportar os problemas que você tem enfrentado, até que Ele venha para nos resgatar, para nos buscar, para levar para morar com Ele na eternidade. Ele está dizendo para nós que Ele é o suficiente para nós. Ele é o suficiente. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, qual a dor que você tem enfrentado, mas o poder do Senhor está sobre a sua vida e vai continuar sobre a sua vida até que Ele venha. Ele sustentará você em meio às dificuldades, Ele não vai abandonar você. Você pode se sentir fraco, fraca, Ele não precisa da sua força para agir na sua vida e através da sua vida. Ele não precisa da sua força. Não importa se você está fraco, irmão, se você está fraca. Ele precisa da sua disposição para usar você. Assim como usou Paulo poderosamente. O apóstolo Paulo, depois dessa difícil resposta que ele recebeu, ele continuou fazendo a obra do Senhor. É o homem que escreveu mais cartas no Novo Testamento, continuou abrindo igrejas, enviando suas cartas às igrejas. Pastor, mas como que o senhor prova que o apóstolo Paulo, ele aceitou bem essa resposta tão difícil?
Irmão, se você ler a história de Paulo, as cartas que ele escreveu, você vai ver uma das frases marcantes de Paulo é: o viver Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz aquela frase tão memorável que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o homem que recebeu a resposta do Senhor, que a minha graça te basta. Esse é o homem que tinha um espinho na carne e orou ao Senhor 3 vezes para que o Senhor removesse esse sofrimento dele. E ele agora diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não esmoreceu, ele continuou na sua vida, no seu ministério. Eu chego à conclusão, irmão, que Paulo era um homem resolvido na sua vida espiritual. Paulo era um homem resolvido diante do espinho que ele tinha na carne, diante dessa ferida que o machucava, diante do seu sofrimento na sua carne. Era um homem resolvido. Não ficava reclamando, não ficava lembrando desse sofrimento. Era um homem resolvido. Era um crente resolvido. Não era murmurador. Nós precisamos ser pessoas resolvidas, assim como o apóstolo Paulo. O grande problema que eu vejo hoje, irmãos, é muitos crentes que deixaram de ser usados por Deus porque não aceitaram a resposta do Senhor quando Ele disse diante do problema: a minha graça te basta, irmão. Talvez você orou ao Senhor muitas vezes para que o Senhor resolvesse um problema seu, uma situação complicada que você estava vivendo, e o Senhor te respondeu: a minha graça te basta. Mas você não aceitou essa resposta do Senhor, e você então se deixou ser vencido por esse espinho na sua carne. Quantas pessoas se deixaram ser vencidas por uma enfermidade? Quantas pessoas se deixaram ser vencidas por uma traição, por uma falta de perdão, por um desapontamento? Quantas pessoas se deixaram ser vencidas por uma raiz de amargura, por uma solidão, por uma depressão? Entenda, meu querido, que o espinho na carne, essa ferida que você carrega até hoje, se não for tratada, ela pode infeccionar todo o seu corpo. E essa infecção, ela pode se espalhar pelo seu corpo e causar uma sepse, que é uma infecção generalizada, e aí pode ser fatal na sua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que a graça dEle, ela nos basta. A graça do Senhor, ela nos basta. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Jesus, Ele é o suficiente na sua vida e na minha vida. Jesus é o suficiente na sua vida e na minha vida, irmão. Jesus é o suficiente na minha e na sua vida. Não se deixe ser vencido pelo espinho na sua carne. O Senhor está aqui nessa noite para curar você. Você precisa entender que nem sempre as respostas que você espera de suas orações serão as esperadas por você. Às vezes será um não ou um silêncio de Deus. Mas independente de qual seja, saiba que a graça dEle é o suficiente para você. Entenda que suas fraquezas não são obstáculos para Deus usar você. Pelo contrário, elas são motivos para Deus manifestar a glória dEle através da sua vida. Não seja autossuficiente. Seja totalmente dependente do Senhor. Ele sim
é o suficiente para você, para a sua vida. Vamos ficar de pé nesse momento?